o S&P 500, a Nasdaq e a Dow Jones bateram all-time high, máximas históricas juntas na última sexta-feira. O que esse sinal quer dizer para os próximos meses? Segue o vídeo que eu te explico. Um sinal interessante aqui que a Blue Curve investigou é quando o S&P 500, a Nasdaq e a Dow Jones todas batem all-time high ao mesmo tempo. Então a gente consegue ver que esses traços, né, são as vezes que esse sinal disparou, e aqui a gente consegue ver a tabelinha do retorno após isso acontecer. Então aqui as últimas vezes, né, que isso aconteceu, começando aqui por 2023, 24 e algumas vezes já aconteceu isso agora em 2025. Então a média de retorno de 5 dias, 10 dias, 1 mês, 2 meses e até 3 meses. Na média, 87% das vezes que isso aconteceu após 3 meses, o retorno é positivo, como vocês podem ver aqui. Então, com uma média de 4,22% de alta para o mercado após esse sinal ser dado. Isso, na verdade, é um sinal bem positivo, é um sinal de breadth que a gente fala. Então, várias empresas, várias ações estão subindo juntas, não só uma ou outra, como muita gente fala. Então, isso é um sinal bem positivo de que esse mercado está saudável. Outro dado interessante que eu encontrei foi da mesma fonte, só que falando sobre o Bitcoin, que normalmente você perder as 2 melhores semanas do ano é ruim para você, né? No mercado americano, no S&P 500 pelo menos, existe um estudo que fala se você perder os 10 melhores dias, que é basicamente 2 semanas para o Bitcoin, que o Bitcoin no caso ele não fecha durante o fim de semana, você perde praticamente 60, 70% do seu resultado do ano, tá? Você perdeu os 10 melhores dias do ativo. E olhando para o Bitcoin, são as 2 melhores semanas. E se a gente pegar as melhores semanas até 2014, 4 delas, que está sublinhado aqui de amarelo, aconteceram exatamente no último trimestre, no Q4. Então muita gente, até eu mesmo, estou desapontado dos últimos meses das criptomoedas, principalmente Bitcoin e Ethereum, mas nós ainda estamos entrando em um mês, em um trimestre que costuma ser muito positivo para essa classe de ativos. Então ainda estou otimista que a gente pode ter sim um último trimestre aí bem interessante para a gente. E olhando a média, né, de retorno dessas 2 semanas, a gente tem uma média de retorno muito interessante, né? Uma média de 47% em questão de 2 semanas. Esse é o retorno de 2 semanas, tá? Se o Bitcoin entregar mais 50% de alta, quer dizer que a gente pode passar dos US$ 150.000, tá? Até o final do ano. E a gente só precisa de 2 boas semanas aí para isso acontecer. Comentando sobre a temporada de balanços, que é a maior semana para a temporada de balanços lá nos Estados Unidos. Nós vamos ter agora na terça-feira, já deve ter saído na verdade do PayPal e SoFi, se algum de vocês acompanha. No final do dia a gente vai ter do Visa, amanhã vai ser o grande dia da semana, Meta, Microsoft e Alphabet. Ontem eu analisei os dados da MentorQ, que é a minha plataforma onde eu analiso o fluxo de opções e o impacto que ele tem ali na ação. Então eu analisei os dados para a Meta. Hoje eu vou dar uma analisada na Microsoft e amanhã eu analiso por último o Alphabet, a Google. E sem esquecer que na quinta-feira a gente vai ter a Amazon e Apple também. Partindo agora para os gráficos, estou no SPX, num gráfico de 5 minutos, para entender a movimentação do ativo no dia de ontem, dia 27. Depois, final de semana, que o Bessel ele
sinalizou que eles vão sim conversar com a China, que eles vão sim entrar em um acordo. O mercado já abriu aqui com um baita gap de alta, como vocês podem ver de sexta-feira, com quase 1% de alta aqui, 0,90% de alta, tá? O mercado, como já tinha subido bastante aí por esse gap, ele consolidou aqui no começo do dia, bem próximo dessa grande concentração de gama aqui no 6.860. Foi buscar esse ponto uma vez, não conseguiu passar, na segunda vez também não conseguiu passar. E aqui por volta das 2h30 teve força para passar esse preço. E aí foi direto para essa outra grande concentração de gama, aqui os 6.875 dólares. Para finalizar o vídeo de hoje, então, estou na plataforma do MentorQ, que é o meu provedor de dados do Gama, entre outros dados e indicadores quantitativos que vêm a partir desse fluxo das opções. Coloquei na Microsoft, como eu comentei, e começando pelas pontuações, sazonalidade está bem positiva, momentum está bem alto, volatilidade está no neutro, não tem espaço para cair, e a pontuação das opções também está no neutro. Então, baseado no posicionamento dos investidores ali no mercado de opções, eles não estão nem eufóricos para uma alta, nem pessimistas para uma baixa do ativo. Então, está num posicionamento neutro. A condição do gama, que é a parte do market maker. Então, em gama positivo, o market maker ele tem que vender para ajustar o delta hedge dele enquanto o ativo sobe, e ele precisa comprar quando o ativo cai, trazendo estabilidade para o preço do ativo. Olhando para o NEGGEX aqui, que nada mais é do que as concentrações de gama somadas de todas as expirações, então nós temos um cenário claro aqui de gama positivo. Então, todos esses pontos aqui de concentração positiva, de barra verde, o market maker vai ter que vender o ativo. Então, isso vai trazer certas resistências aí para o ativo, principalmente essa grande concentração de gama nos 550 dólares. Então, se você está otimista com o balanço do ativo, a não ser que venha muito acima do esperado, o que não é provável, o ativo deve frear, vamos colocar assim, ali nos 550 dólares, por conta dessa concentração de gama positivo, e o market maker vai ter que vender e vender bastante aqui nesse strike. Então deve acabar segurando esse preço. Olhando para a volatilidade implícita do ativo, então a gente tem os strikes e as expirações aqui, e olhando como base as expirações de longo prazo, a gente consegue ter uma ideia do que é o IV, ou volatilidade implícita normal. Então aqui a gente vê que uma volatilidade implícita padrão entra 24 e 26, né, no longo prazo. E no curto prazo, para a expiração dessa semana, dessa sexta-feira, está por volta de 58. Então, sim, ela está levemente elevada, mas nada muito absurdo. Tá? Que a gente tem um grande edge aqui de vender essa volatilidade. E é uma coisa óbvia também, porque a gente sabe que a Microsoft costuma ter movimentos mais conservadores, não costuma dar tantos picos, né? Já é uma empresa mais madura nos Estados Unidos e costuma ter crescimento, mas um crescimento controlado, tá? Então, de novo, muito difícil a empresa vai surpreender drasticamente para o lado positivo ou negativo. Bom, se você gostou desse vídeo, então deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal, e amanhã eu vou trazer a análise do Google, que vai reportar balanço amanhã também. Não deixa de se inscrever para não perder esse vídeo.